Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula à distância. A partir de hoje, as nossas aulas vão ser assim, né? Vou passar para vocês os materiais, a gente vai discutir aí cada um na sua casa para a gente tentar minimizar os problemas causados pela transmissão do coronavírus. Então, para a gente começar a discutir, continuar o nosso conteúdo aí de máquinas térmicas, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica. Para a gente entender essa lei, vamos entender algumas grandezas que são de grande relevância para que a gente entenda aí o que é a primeira lei da termodinâmica e por que ela é tão importante. A primeira é a grandeza de trabalho. O que vem a ser trabalho? Quando um sistema sofre uma variação de volume, quer dizer que seu volume diminui ou seu volume aumenta, a gente tem uma realização de trabalho. Então, como vocês podem ver aqui nas duas imagens, eu tenho uma imagem que tem onde as partículas estão ocupando um volume menor. Já nesse caso, ela expandiu, quer dizer que está ocupando um volume maior. E aí a gente consegue calcular o trabalho como a integral da pressão, integrando com relação ao volume com os limitantes de volume inicial até o volume final. Então, lembrando que a pressão está relacionada com a força que é executada sobre esse sistema. A pressão, sim, pode se manter constante ou variar em função do volume, mas o que define se você tem ou não tem trabalho é a variação de volume. Como que a gente sabe se na hora que a gente vai realizar as contas, as análises, o trabalho ele é positivo ou negativo? Bom, a gente tem aí uma definição que é a seguinte: se o trabalho ele for realizado sobre o sistema, ou seja, aqui vocês podem observar a análise que está sendo realizada uma força no sistema de modo a comprimi-lo. Então, nesse caso, a gente tem um trabalho positivo. E se o trabalho aumenta, ou seja, se ele é positivo, ele também vai aumentar a energia interna do sistema. É como se vocês imaginassem que a gente está apertando esse êmbolo e aí agora as partículas elas vão ter uma vibração maior justamente porque elas vão ocupar uma região menor no espaço. Aqui, caso contrário, quando a gente tem uma expansão, a gente diz que a gente está realizando um trabalho negativo sobre o sistema, ou você pode imaginar que é o sistema que está realizando o trabalho sobre o êmbolo. Então, nesse caso, quando existe uma expansão, a gente tem uma diminuição da energia interna. Para lembrar aí, lembrando que a gente falou sobre uma simulação, né? Aí na aula a gente viu essa simulação. Quem tiver curiosidade pode ver exatamente essa questão de quando você realiza trabalho, né? Ou seja, você varia o volume do recipiente, a energia interna aumenta ou diminui. Na nossa primeira lei da termodinâmica, o calor ele é responsável por essas duas parcelas, por variar a energia interna do sistema e também por realizar trabalho. Então, nem sempre, todas as situações, você vai ter um aumento de temperatura quando você recebe calor. Outro processo é o processo isotérmico, que ocorre quando a temperatura se mantém constante. Então, reparem aqui no diagrama PV, né, que é o diagrama de pressão em função do volume, que a curva do processo isotérmico, ela tem esse comportamento, né, como se fosse uma curva, e aí, então, isso aqui é a definição de um processo isotérmico. Como a gente viu que a energia interna do sistema está relacionada com a variação de temperatura, logo, se não temos variação de temperatura, a energia interna do sistema é nula. Colocando essa informação de novo lá na primeira lei da termodinâmica, então a gente vê o seguinte, que agora, ou durante um processo isotérmico, todo o calor fornecido ao sistema vai ser convertido em realização de trabalho. Então, lembra que a gente comentou anteriormente que nem sempre o calor fornecido ao sistema vai ser responsável por aumentar a temperatura. Nesse caso aqui, a gente vai ter a temperatura se mantendo constante e todo o calor vai ser utilizado para realizar trabalho.
Esse mesmo processo ocorre quando a gente tem processos cíclicos. O que são processos cíclicos? Quando a gente observa um diagrama PV, um processo cíclico é um processo fechado. Então, eu tenho aqui o estado A, ele vai até o B através de um processo isotérmico, de B até C mantendo a pressão constante e de C até A mantendo o volume constante, né? Isocórico, como a gente havia visto. Então, a gente fecha esse sistema. Então, ele sai do A e retorna para o A. Então, isso quer dizer que é um processo cíclico. Sempre que a gente tem um processo cíclico, a variação de energia interna é igual a zero. Por quê? Porque quer dizer que a gente está saindo e voltando para o mesmo estado. Então, quer dizer que não está sofrendo alteração, justamente porque sempre vai estar chegando no mesmo ponto. No caso aqui, se você parte de A, vai sempre chegar em A. O processo isobárico é o processo que a gente tem quando a pressão se mantém constante. Então, aqui eu tenho o ponto A até o ponto B, e aí a gente observa que é uma linha reta, paralela ao eixo horizontal, quer dizer, então, que a pressão se mantém constante. Reparem que no caso do processo isobárico, a gente não consegue fazer uma simplificação da primeira lei da termodinâmica, justamente porque a pressão ela pode ser constante ou ser variável e isso realizar trabalho, e também ela não está diretamente relacionada com a variação de energia interna. Então, a gente não tem como fazer uma simplificação da primeira lei da termodinâmica. Bom, temos aí a nossa primeira pergunta-chave, né? Vimos aí vários processos termodinâmicos e eu quero perguntar para você o seguinte: você já deve ter utilizado ou visto, né, alguém utilizar uma panela de pressão para cozinhar alimentos mais rapidamente. Qual dos processos discutidos anteriormente que pode ser utilizado para o funcionamento, para explicar, né, o funcionamento da panela de pressão? Então, pode pausar um pouquinho aí o vídeo, pensar sobre quais os processos, voltar ali, analisar. Escreve qual que é a sua resposta aí dessa pergunta-chave. Durante o nosso horário de aula, na segunda-feira, a gente vai estar discutindo sobre essas perguntas, né? Não só sobre a pergunta-chave, mas também sobre os outros exercícios. E aí a gente vai usar o nosso chat para discutir sobre isso e também tirar as dúvidas sobre o nosso conteúdo. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício de fixação. A gente tem um gráfico aí no ciclo termodinâmico. E o ciclo, então, sai do A, vai para o estado B, C, D e retorna para o estado A. O que você vai ter que determinar aí é quais são, né, os processos termodinâmicos em cada um aí das etapas, na etapa B, BC, CD e DA. Da mesma forma, resolve o exercício, para aí um pouquinho o vídeo, analisa com calma cada uma das opções e também a gente vai estar discutindo a resposta segunda-feira durante a aula. Mais um exercício de fixação para ver se realmente os processos termodinâmicos foram compreendidos. É muito importante que a gente tenha esse entendimento dos processos, porque é eles que vão nos dar o caminho a ser seguido na análise termodinâmica que a gente vai fazer sobre os sistemas. Então, de novo, para aí um pouquinho o vídeo, resolve, analisa quais são aí as afirmativas verdadeiras e falsas. A primeira, aí a gente tem, durante o processo isotérmico, ocorre a variação da energia interna do sistema, verdadeiro ou falso? Em um processo a volume constante, o trabalho é nulo? A transferência de calor com o meio é nula durante um processo adiabático? E em um ciclo termodinâmico, a variação de energia interna é nula? Então, responde aí, marca a sua alternativa e a gente vai discutir aí no chat. Bom, agora a gente vai discutir um problema matemático, onde a gente vai entender aí um processo termodinâmico. Então, o nosso exemplo resolvido é o seguinte: um gás está em uma câmara, passa pelo ciclo mostrado no gráfico.
Determine a energia transferida pelo sistema na forma de calor durante o processo CA. Então, essa é a nosso objetivo, é saber qual que é a energia transferida no processo CA. A energia adicionada como calor durante o processo AB é 20 joules. Nenhuma energia é transferida como calor durante BC e o trabalho realizado durante o ciclo é 15 joules. E aí, como que a gente vai resolver? Bom, então vocês podem ver que a gente tem 3 etapas aí, né, no nosso ciclo. Vamos fazer análise de cada uma das etapas e determinar que informações que a gente pode tirar de cada uma delas. Então, para a primeira, já coloquei aqui, ó, de A até B, a gente tem um processo isocórico, né? Repare aqui que o volume se mantém constante, então ele é isocórico. Se ele é isocórico, o trabalho vai ser nulo, zero. Se o trabalho é nulo, então quer dizer que todo o calor que é transferido vai ser convertido em variação de energia interna. E ele está nos falando aí que no processo AB, a energia adicionada é de 20 joules. Então, a gente já pode escrever que se o calor é de 20 joules e o calor é igual à variação de energia interna, então, ΔU é 20 joules. Conseguimos obter essa informação aí do processo AB. Agora, o processo BC. Reparem que o processo BC ele é isotérmico. Se ele é isotérmico, a gente vai ainda ler no enunciado seguinte, que nenhuma energia é transferida como calor. Então, se nenhuma energia é transferida como calor, quer dizer que a gente tem um processo aí adiabático, então o calor é zero nesse processo BC. No processo CA, a gente tem um processo isobárico, pressão constante, e a gente não consegue deduzir aí nenhuma informação sobre o calor. E aí a gente fez análise dos 3 sistemas e não conseguimos, a princípio, determinar a informação que a gente queria. Mas aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer análise do ciclo. Por quê? Porque a gente sabe que num ciclo termodinâmico, a variação de energia interna tem que ser zero. E ele também está nos falando que o trabalho realizado é de 15 joules. Então, se o trabalho é de 15 joules, a variação de energia interna é igual a zero, então a gente já vai conseguir determinar aqui, ó, que no ciclo o calor que vai ser transferido é de 15 joules. E o calor total no ciclo vai ser o calor absorvido de A até B, de B para C e de C para A. Então, aqui, ó, calor é igual ao trabalho, né? Porque a variação da energia é igual a zero. E esse calor vai ser a soma do calor das 3 etapas do nosso processo. Então, como a gente tem aí que o calor do ciclo, que o trabalho realizado, que também, né, vai ser o calor que a gente analisou através do ciclo termodinâmico, é 15. O calor absorvido de A até B, aqui, ó, né, conforme a gente já tinha encontrado na nossa análise de A até B, é de 20 joules. De B para C não transfere nenhum calor. E o que a gente quer encontrar é o calor de C para A. Então, simplesmente isolando aqui o C para A, né, o 20 vai passar para lá negativo. Então, a gente vai encontrar aí que o calor vai ser de 5 joules retirado, ou seja, 5 joules negativo. Eu acabei não falando, mas quando a gente trabalha com o calor, se o calor é fornecido ao sistema, se o sistema está recebendo, o calor vai ser positivo, e se o calor está sendo retirado do sistema, negativo. E agora é sua vez, então temos aí um problema, e da mesma forma, eu quero que vocês resolvam, né? Tentem analisar aí cada uma das etapas desse processo termodinâmico, né? Desse ciclo, e a gente vai discutir no nosso chat e também ver quais são as respostas e a análise de cada um dos ciclos. Então, nesse exercício, a gente tem o seguinte: a variação de energia interna do gás ao passar de A para C ao longo da trajetória ABC
é menos 200 joules, tá? Então, percebam que a trajetória ABC aqui, ó. A acabou ficando aqui embaixo, mas o A aqui na ponta, tá? Ficou aqui embaixo. Então, o A tá aqui, o B aqui e o C aqui. Então, para sair do A e até o B e até o C, menos 200 joules é a variação da energia interna. Quando o gás passa de C para D, então aqui, né, nesse processo aqui, recebe 180 joules na forma de calor. Mais 80 joules são recebidos quando o gás passa de D aqui para A. Qual é o trabalho realizado sobre o gás quando passa de C para D? Então, aí é o questionamento que você vai ter que resolver e encontrar para determinar aí nesse processo termodinâmico o trabalho realizado no processo de C para D. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, marquem, anotem aí no seu caderno, que segunda-feira a gente vai discutir e tirar todas as dúvidas, ok? Até mais!